No giro de hoje a gente vai falar sobre os ataques misóginos e sexistas que a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello, recebeu de membros do governo, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Insultos injustos e superficiais, para não dizer inadmissíveis. Como um veículo de comunicação que defende a democracia e os direitos da mulher, a Catraca Livre repudia a fala do presidente Jair Bolsonaro e de outros integrantes do governo. As frases ridicularizam a jornalista em sua condição de mulher e reafirmam um machismo estrutural do país incompatível com a atualidade. O termo direito, o thriller começa com o professor de grandes proporções. Em dezembro de 2018, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria assinada pelos jornalistas Arthur Rodrigues e Patrícia Campos Mello sobre uma rede de empresas envolvidas em um esquema fraudulento de disparo de mensagens para benefícios políticos. Basicamente, os envolvidos utilizavam dados de idosos para registrar chips e viabilizar contas para o disparo de mensagens em massa via WhatsApp. O texto publicado pela Folha foi baseado em documentos da Justiça do Trabalho e nos relatos de Hans River, do Rio Nascimento, ex-funcionário da Iacals, empresa especializada em marketing digital e uma das suspeitas de participação no esquema que eu acabei de citar. Algum tempo após o caso ter vindo à tona, uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI das fake news, foi criada para investigar ataques cibernéticos e o uso de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. No final da última semana, foi a vez de Hans River, o ex-funcionário da Iacals, prestar depoimento à CPMI. Além de dar informações falsas sobre a ação, ele insultou a jornalista Patrícia Campos Mello, dizendo que ela tentou seduzi-lo em troca de um furo. Veja o que ele falou. Olha, eu vou deixar mais claro, mas muito mais claro, porque eu acho que eu não fui muito direto nessa situação da jornalista. Ela queria sair comigo, eu não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com o propósito de pegar a matéria, tá certo? Ela se insinuou para entrar, ainda falei que não podia entrar na minha casa. Ela queria ver o meu computador, que inclusive eu trouxe para cá, não tá aqui, eu trouxe pro flat que a gente tá. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Ainda sobre o depoimento, o jornal Folha de São Paulo rebateu as falas de Hans com os prints das mensagens, fotos e documentos trocados entre ele e Patrícia ao longo da apuração jornalística, mostrando que ele topou colaborar com o veículo. O material mostra que não houve nenhum tipo de insinuação por parte da comunicadora. Pelo contrário, Hans chamou Patrícia para ir a um show e ela negou. Os conteúdos também evidenciam a existência de incoerências na fala dele na CPMI. Não bastasse toda essa situação, o deputado federal Eduardo Bolsonaro entrou na história e usou o Congresso e as suas redes sociais para intensificar os ataques a Patrícia Campos Mello. Eu fiquei aqui perplexo de ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é o que a Dilma Rousseff falava, fazem o diabo pelo poder. O presidente da República, Jair Bolsonaro, seguiu os mesmos passos de seu filho. Em seu encontro com a imprensa no Palácio da Alvorada, Bolsonaro comentou o caso, fazendo uso de termos que não correspondem com a sua posição de líder do executivo e de representante da população brasileira. E o depoimento do River, né? Hans River. Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. O jornal Folha de São Paulo repudiou a fala do presidente, dizendo que o insulto a repórter agride todo o jornalismo profissional. Outras entidades da classe jornalística também se posicionaram de forma contundente contra Jair Bolsonaro. A Federação Nacional dos Jornalistas escreveu:
Num cenário em que o jornalismo profissional tem assumido um ingrato protagonismo nas disputas políticas que ocorrem no Brasil, mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, protagoniza grave episódio de machismo, sexismo e misoginia. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e o Observatório da Liberdade de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil também repudiaram veementemente a fala do presidente, pontuando que o desrespeito pela imprensa se revela no ataque a jornalistas no exercício de sua profissão. O mesmo fez a Associação Nacional de Editores de Revista e a Associação Nacional de Jornais, dizendo que protestam contra as lamentáveis declarações do presidente Jair Bolsonaro ao ecoar ofensas contra a repórter Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de São Paulo. Deputados e senadores também se pronunciaram sobre o caso. Na Câmara, parlamentares assinaram uma nota de repúdio às falas de Bolsonaro, dizendo que elas representam um ataque a todas as mulheres. As deputadas utilizaram a sessão plenária para ler o texto em um ato de manifestação. Mas nós falamos em nome das mulheres brasileiras desrespeitadas por um presidente machista que ataca a liberdade de imprensa e desrespeita o conjunto das mulheres brasileiras. Nós falamos em nome das Marias, das Joanas, das Veras, das Lúcias, das mulheres vítimas da violência doméstica e familiar e das mulheres vítimas da cultura do estupro, do sexismo e da misoginia. Essa fala desrespeitosa não condiz com a fala de um presidente e não condiz com a altura e o tamanho do Brasil. Infelizmente, o Brasil deu uma fraquejada e tem um presidente machista lá no Palácio do Planalto. E quero valorizar a iniciativa das deputadas Sâmia Bonfim, Natália Bonavides, deputada Tabata Amaral e tantas outras que organizaram uma carta e estão colhendo o conjunto das assinaturas das parlamentares mulheres desse parlamento para repudiar a misoginia e o ataque à liberdade de imprensa. As deputadas federais abaixo assinadas vêm a público declarar total repúdio à declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a jornalista Patrícia Campos Mello, ao dizer que ela queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Risos. A declaração, absolutamente desrespeitosa e incompatível com a postura de um presidente da República, se referia à mentira contada pelo ex-funcionário da empresa Iacons durante depoimento prestado à CPMI das fake news, de que a jornalista teria oferecido favores sexuais em troca de informações. A própria jornalista publicou o print das conversas com o ex-funcionário, mostrando que foi ele quem insistiu em ir além da relação profissional, convidando-a para sair. Mas isso não foi suficiente para deixá-la a salvo dos ataques da internet e nem mesmo de Jair Messias Bolsonaro, que já foi condenado por atacar a dignidade sexual de uma parlamentar e que constantemente ataca a profissão dos jornalistas e das jornalistas. Esse tipo de discurso não ataca só a jornalista Patrícia, mas ataca todas as mulheres que cotidianamente são vítimas da violência, seja dentro de casa, no transporte coletivo e no próprio ambiente de trabalho. Por isso, repudiamos veementemente a postura do presidente Jair Bolsonaro de, mais uma vez, atacar jornalistas e os direitos e a dignidade das mulheres em nosso país. Assinam dezenas de deputadas federais brasileiras, todas essas que estão aqui. Eduardo Bolsonaro rebateu a carta dizendo que era a imposição do politicamente correto para tentar calar a boca do presidente Jair Bolsonaro. E diante dos protestos femininos, ele mandou as parlamentares rasparem um sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba. A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? Bolsonaro tá aí já. Uma banana, em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Eu queria saber onde elas estavam quando o Lula falou das mulheres de grelo duro. Quando o Lula falou das mulheres de grelo duro, onde é que vocês estavam? Estavam perdendo dinheiro, estavam roubando dinheiro enquanto isso. Roubando, ladra. Falou a deputada que o marido já foi preso. Falou a deputada que o marido já foi preso. Não aguenta ouvir o contrário.
de onde ela estava quando falaram da Regina Duarte. Quando a Roberta, do Terça Livre, jornalista, foi agredida, onde é que essas pessoas estavam? Quando o Lula falou às mulheres de grelo duro, onde é que os senhores estavam? Quando José de Abreu cuspiu numa mulher no restaurante, onde é que os senhores estavam? Quando José de Abreu falou que Regina Duarte que o fascista merece ser tratado na base do cuspe e ser mulher não a transforma em ser humano, onde é que essas mulheres estavam? Então isso aqui não passa de discurso político. Isso aqui é a imposição do politicamente correto para tentar calar a boca do presidente Jair Bolsonaro. O politicamente correto não é sobre o que se fala, mas sobre quem fala. E eles acham que eles podem falar tudo. E quando nós falamos um ai aqui, Luiz Lima, vem falar que a gente não pode falar? Vai catar coquinho. Eu quero saber qual outro presidente machista deixou a sua mulher, a sua esposa, discursar na posse. A esposa de Lula só serve para levar a culpa das roubalheiras que ele fez. E outras mulheres só servem o cadáver para levantar a bandeira de vocês. Não vão nos calar. Pode gritar à vontade. Só raspa o sovaco, hein? Raspa o sovaco, senão dá um mau cheiro do caramba, hein? Agora, voltando ao depoimento de Hans River do Rio Nascimento, o ex-funcionário da IA Caos, logo após a constatação de incoerências em suas falas, a relatora da CPMI das fake news, a deputada Lindscy da Mata, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de uma investigação por falso testemunho. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, comentou o caso em sua conta no Twitter, pontuando que falso testemunho é crime. Dar falso testemunho numa comissão do Congresso é crime. Atacar a imprensa com acusações falsas de caráter sexual é baixaria com características de difamação. Falso testemunho, difamação e sexismo têm de ser punidos no rigor da lei. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também lamentou o ocorrido com a jornalista. Em relação às declarações do presidente nesse episódio com a jornalista, a gente lamenta porque a gente sabe o papel fundamental da imprensa brasileira. A gente sabe que vocês todos fazem do dia a dia a vida de vocês e o trabalho de vocês para levar a informação, mas isso cada um conduz da sua maneira. A minha maneira é essa, é de conciliar, de agregar, de pacificar. Eu, do ponto de vista da instituição do Senado da República, eu acho que foi um episódio que é uma página virada, porque já aconteceu, mas que a gente possa daqui para frente conduzir com mais respeito, com mais atenção, porque vocês são atores importantes no fortalecimento das instituições. A imprensa é fundamental, a liberdade de imprensa é fundamental e a gente tem que proteger isso que está assegurado na Constituição. Como eu comentei no início deste vídeo, em defesa do livre exercício do jornalismo, da democracia e dos direitos da mulher, a Catraca Livre repudia a fala do presidente Jair Bolsonaro e de seus integrantes de governo, a jornalista Patrícia Campos Mello. A informação fortalece, empodera e estimula o pensamento crítico. Em um período de intolerância, polarização e notícias falsas, o jornalismo nunca se fez tão necessário. Ainda que os governantes tentem descredibilizar o trabalho da imprensa, principalmente das mulheres que ocupam posições dentro dessa área, a informação de qualidade prevalecerá. Por hoje é isso e a gente se encontra no próximo Giro.
é poder. Lazer, cultura, diversidade, aprendizado, bem-estar, diversão, protagonismo, economia, com causa.